Esse vídeo que nós estamos trazendo hoje para vocês assistirem, ele é super interessante. Nós queremos que vocês assistam e façam comentários de vocês e ao final nós vamos analisar, porque ele permite diversas analisar diversos aspectos. Ele é super interessante. Dá para tratar sobre a questão de mestiçagem, dá para tratar sobre a questão de supremacismo, questão de racismo, questão de conflitos nacionais. O leque é bem grande. Assista um vídeo, depois nós vamos querer vamos analisar e queremos também saber a opinião de vocês sobre esse vídeo. Dios ese. Niña malcriada. Buenas tardes. Hello. Good afternoon. No, ningún afternoon y ningún hello. I. No, ninguno. Aquí tú hablas español. I. Esto es un programa en español. Aquí se habla español. But I don't- Aquí nosotros nos ponemos I don't letreritos. feel comfortable Y tú te llamas talking in Luna. Spanish. Yes. Your name is not Moon. Okay. Well, it sounds prettier in Luna. Así que Luna. Y me hablas español aquí. Y no te oye, no te hagas la cómica. I. No lo hagas. But I don't. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde eres? I was born in Colombia. Háblame español. I. Me don't- hablas español. I don't feel comfortable talking Escúchame, in si no hablas Spanish. español, te vas. Así que hablas español o te vas. ¿Me estás entendiendo? Y no estoy jugando contigo. A mí no me vas a hacer reto. No me vas a hacer reto, no me interesa. Tus retos cochinos, estúpidos, idiota. Tú sabes, el que habla dos idiomas se llama bilingüe. El que habla tres le dicen trilingüe. Tú sabes el que habla uno, como le dicen. ¿Sabes? Americano. Tú no eres americana, tú eres colombiana. Tú eres colombiana y lo que te corre en esa sangre es Colombia. Así que no te equivoques. Y esto es un programa en español. Si no hablas español, en la próxima palabra te largas. ¿Me entendiste? Si no hablas español, te largas. Sí, señora. Qué bueno. Hablemos español. ¿De dónde se te ocurrió el don stupid? Observem esse aspecto. A moça, ela é colombiana, quis fazer, se apresentou falando em inglês e foi reprimida violentamente pela apresentadora, que exigiu que ela falasse em espanhol ou seria expulsa do programa. A moça ficou até sem espaço para falar. Se ela desse um pio, seria expulsa do programa. Bem, isso é muito interessante porque quem assistiu esse vídeo pela primeira vez, e nós encontramos esse vídeo no site do X, e lá a maioria das pessoas estava comentando bem, considerou, realmente observou que a apresentadora foi muito grossa, muito violenta, né, na manifestação dela, mas que a apresentadora estaria com uma certa razão porque o programa é em língua espanhola. Então, alguns acharam que o programa fosse um programa feito na Espanha. Bem, programa em espanhol feito na Espanha, então é de se esperar que as pessoas realmente cheguem lá falando em espanhol, não falando em outro idioma. Só que depois se observou que não, né? Se observou que a moça, ela era, se identificou como colombiana, e a apresentadora falou que ela, como colombiana, tinha sangue colombiano, deveria falar espanhol. E deu essa ideia. Bem, o que se observou a partir daí é que aí a questão mudou um pouco de figura, né? Porque se a moça ela é colombiana, se o idioma que ela está falando é o idioma inglês, a outra exige que ela fale espanhol, nem o espanhol, nem o idioma inglês são idiomas da América. Quer dizer, a apresentadora falou que a outra não era americana, porque ela deveria falar espanhol. A questão é que o inglês também não é um idioma da América, como igual o espanhol, é um idioma da Europa, um idioma indígena da Europa. Então a questão muda de figura. E a moça tem todo o aspecto de uma mestiça. A apresentadora ou é mestiça ou tem aspecto, ou é branca, né? Primeiro aparentemente ela pinta os cabelos
mas dá para passar como uma branca. Ninguém sabe como ela se identifica, nem sabe como a moça também se identifica. Mas uma coisa é certa, né? A moça, ela é mestiça. Bem, se o programa se dá na Colômbia, então ela, como mestiça, não tem obrigação nenhuma de ficar ouvindo uma pessoa exigindo que ela fale um idioma europeu, porque nós mestiços somos nativos. Quer dizer, então não tem nada de a pessoa querer expor, você vai falar espanhol, se você não falar espanhol, você vai sair daqui. Que história é essa? Que história é essa, né? Na América, a pessoa exigir que a pessoa fale espanhol, então é algo meio complicado. E isso aí até remete à questão do passado, né? Isso aí, nós mestiços temos que lembrar bem essa questão. Nós, os mestiços, somos nativos. E nós descendemos de europeus, mas não tem que ficar fazendo bandeirinhas para se baixando a cabeça para europeu, não. Quer dizer, e às vezes nós observamos alguns mestiços fazendo isso. Quer dizer, eles aceitam que eles são mestiços, mas eles valorizam mais a origem europeia dele do que a origem nativa, o que é uma tremenda. Não tem sentido nenhum disso, né? Dar um tiro no próprio pé. Além de ser uma coisa errada, é dar um tiro no próprio pé. Porque a cultura europeia não é uma cultura mais importante do que a nossa cultura de origem índia. Quer dizer, ela não tem. Ninguém pode ficar fazendo uma hierarquização nisso. E outro é que nós estamos na América. Quer dizer, se nós estamos na América, e nos tornar nativos da América é a nossa origem índia, não é a nossa origem europeia. E se nós formos dar essa moral para europeu, daqui a pouco vai acontecer como no passado, né? No passado não, que até hoje em dia nós aqui mestiços estamos sendo oprimidos por ideologias que vêm da Europa, né? Hoje em dia existe na América, especialmente na América Latina, toda uma política feita aí para a eliminação dos mestiços, e essas políticas em grande parte são bancadas pela União Europeia. Vem lá da Europa, vem da Alemanha, vem da Espanha, vem de países europeus, vem lá de Bruxelas. Essas políticas aqui que na realidade são de supremacia europeia. A única diferença agora é que agora normalmente vem grande parte da esquerda europeia, vem trazer essas ideologias para cá. Mas é mais ou menos isso. Então, esse vídeo é muito interessante, que mostra o lado arrogante da apresentadora, exigindo que a outra falasse espanhol. Só que a coisa é pior do que isso, né? Por quê? Porque esse programa, ele nem é um programa espanhol e nem é um programa nem é um programa colombiano. Esse programa é um programa nos Estados Unidos e a apresentadora é cubana. Ou seja, os Estados Unidos não tem um espanhol como língua oficial. Então você vê a figura de uma estrangeira dentro dos Estados Unidos exigindo, né, que uma outra estrangeira fale o espanhol, apesar do espanhol não ser a língua dos Estados Unidos. Isso é interessante porque aqui no Brasil, no passado, nós tivemos muito isso, né? Primeiro teve a questão da própria dos conquistadores portugueses, né? Os conquistadores portugueses impuseram o idioma deles para muitos nativos na época. Depois, quando o Brasil já estava independente de Portugal, abriu as portas para a imigração europeia e houve muitos imigrantes europeus aqui que se impunham também, né, sobre os nativos. Tem estudo de grupos de regiões de imigrantes em que o pessoal largava bala em quem não fosse da colônia. Quer dizer, largava bala nos índios, largava bala nos mestiços, colocava o pessoal para fugir da coisa, para que ficasse só o pessoal da colônia europeia. Nós temos aqui no caso até da Guerra dos Contestados, né, que foi praticamente um conflito entre nativos do Brasil contra a imigração e os imigrantes com o apoio do governo federal da época. Parece que passaram tanto tempo e nós continuamos agora assim, né, porque atualmente os mestiços também estão sofrendo uma pressão vindo, né, de uma política federal de eliminação do mestiço, de imposição da classificação como negro para nós, os pardos, as limpezas étnicas contra nós, os mestiços, a criação de territórios exclusivos para a raça índia.
Então, esse processo que vem, normalmente, que está por trás disso são ainda pessoas, são brancos. No Brasil, o poder continua sendo branco, né? Se você observar quem é que domina, por exemplo, as instituições da Igreja Católica, a maioria são ainda predominantemente branco, né? O clero católico é branco, inclusive o clero de esquerda, continua tendo então esse poder branco nas empresas, ainda você tem essa hegemonia branca, e fora as instituições, as ONGs que vêm da Europa, as ONGs que vêm dos brancos dos Estados Unidos, que vêm fazer políticas aqui, de combate aos mestiços. Então ainda existe, sim, um poder branco no Brasil. Por sinal, o partido aí que promove, que é campeão em promover esse político, o Partido dos Trabalhadores, todos os seus candidatos a presidente, todos os seus candidatos a vice-presidente, todos eles eram brancos. Quer dizer, que é uma ironia, né? Quer dizer, um partido que promove toda essa política, apresentando como se fosse uma política contra o racismo, na realidade, todos os seus candidatos a presidente e a vice-presidente foram brancos. Tudo bem, então, nesse vídeo acontece isso, então, observe isso. Então, é aquela velha situação em que o imigrante, ele tenta se impor sobre a cultura do nativo. Quer dizer, mesmo o programa, sendo um programa em língua espanhola, era um programa nos Estados Unidos. Então, a pessoa vetar a pessoa falar inglês em um programa nos Estados Unidos lembra o que acontecia no Brasil, né? Quando você proibia a pessoa de falar um idioma índio. Foi nesse sentido que o Getúlio Vargas, que destaca-se, foi o primeiro presidente do Brasil a não ter um sobrenome português, né? O sobrenome Vargas é um sobrenome de origem espanhola, mas o Getúlio Vargas, ele proibia pessoas falarem na rua um idioma que não fosse o português ou não fosse um idioma índio. Dizer, por quê? Porque havia esse processo. Muitos imigrantes discriminavam brasileiros. E muitos imigrantes queriam fazer colônias fechadas só para eles, discriminando o brasileiro e excluindo os brasileiros, formando territórios só para descendentes de imigrantes. Havia imigrantes que abriam empresas e só empregavam estrangeiros. É por isso que na CLT constava que um percentual dos trabalhadores, quando você abrisse uma empresa no Brasil, um percentual dos trabalhadores tinha que ser um percentual de trabalhadores brasileiros, para evitar exatamente isso, para evitar que o imigrante discriminasse o nativo. Quer dizer, porque hoje em dia existe muita essa hipocrisia, né? As pessoas falam, não, nós somos contra a xenofobia, mas se esquece desse tipo de processo. E muitas vezes também é um processo meio contraditório, né? Eles promovem a vinda de imigrantes para dentro do território, mas ao mesmo tempo eles criam alguns territórios de isolamento étnico e racial, como é o caso dos territórios índios. Quer dizer, eles fazem territórios... Cada território índio é para alguma etnia específica, e lá o mestiço tem que sair. Então, na realidade, existem essas contradições. Mas esse vídeo, ele é muito interessante, né? Que ele mostra bem isso. E é curioso, né? Observe como a apresentadora fala. Se você não falar em espanhol, você vai ser colocado para fora do programa, não vai ser retirado do programa. Agora, imagine se os governos dos Estados Unidos falassem para essa senhora cubana, senhora, se você fizer um programa em espanhol e não for em inglês, você vai ser expulsa dos Estados Unidos, vamos lhe mandar você para a Espanha ou senão para Cuba. O que ela acharia disso? Então, é um programa bastante exemplar sobre isso, né? Sobre a necessidade de a pessoa integrar o imigrante. Integrar o imigrante, porque muitos imigrantes têm essa visão supremacista em relação ao nativo, ao local. E no caso é interessante, né? Como essa apresentadora cubana tentou se impor sobre uma imigrante colombiana. Né? Existe até essa questão, né? Quer dizer, uma cubana se impondo para uma colombiana. Agora, se observa nesse vídeo também a questão de por que a moça não retrucou. Primeiro, eu acho que a moça também não tinha nem como falar. Aí não tem como falar que a apresentadora não deu espaço nenhum para ela falar. Me lembrou até esses eventos aí, que a gente participava, né, de
promoção de igualdade racial, em que o pessoal lá dos negristas não deixava nem a gente pegar o microfone para nós nos manifestarmos, né? Para você silenciar os outros. Esse vídeo, né, ele mostra bem essa questão do silenciamento do outro. Me lembrou muito isso. Mas se essa moça tivesse tempo para falar e se ela tivesse uma visão de mestiço, se identificasse como mestiço, tivesse um conhecimento bem sobre essa questão de mestiço, ela poderia muito bem ter respondido para essa senhora: olha, isso aqui nós estamos na América. Não é? O espanhol não é um idioma nativo da América, não. Quer dizer, eu sou nativo da sendo de índio, eu falo o idioma que eu quiser aqui na América. Eu posso falar o idioma dos meus ancestrais índios, eu posso falar o espanhol, posso falar o inglês, posso falar o idioma que eu quiser falar, porque eu estou aqui na América. Agora, se a senhora é branca, se a senhora é espanhola, então vá para a Espanha. Vá falar espanhol lá na Espanha. Quer dizer, ela poderia ter dito isso. Mas é algo que a gente assiste muito. Muitas vezes, você mestiço não tem consciência ainda disso, de todas o que significa ser mestiço e todos os nossos direitos enquanto povo mestiço. Então fica aí mais esse exemplo de supremacismo cultural, supremacismo racial na América. Então fica aí a mensagem.